Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Nós estamos aqui com a presença do senador Omar Aziz. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite e falar sobre o estado do Amazonas, falar sobre a política e a economia e o desenvolvimento do nosso estado é muito importante e que 2026 seja um ano de grandes vitórias para o estado do Amazonas e principalmente que as pessoas possam ter um ano cheio de alegria, de saúde e trabalho. Mas antes de começarmos falando um pouco sobre o seu trabalho como senador, nós sabemos que tem uma eleição à vista. Em 2025, o senhor já se colocou como pré-candidato a governo do estado. E eu já quero começar perguntando, por que o senhor quer ser governador? Veja, 2025 foi um ano bom para o estado do Amazonas. 2025, uma questão econômica de crescimento do polo industrial, do comércio, foi muito bom. Se bateu todos os recordes de faturamento e isso daí tem uma importância grande porque atrai novos investimentos. Se aprovou muitos projetos de implantação de novas indústrias em Manaus, na Zona Franca de Manaus. A gente votou as leis complementares que dão segurança jurídica para a Zona Franca, que dão credibilidade e votamos matérias como a desoneração do imposto de renda. Então, a partir desse mês, no final do mês, quem ganha até R$5.000 não vai mais pagar imposto de renda. Então, e quem ganha até 7.300 vai ter um desconto bastante razoável. E a gente sabe que quem ganha R$5.000 por mês não guarda dinheiro. Ele gasta praticamente tudo. Se sobrar um dinheirinho ali, ele vai comprar uma roupa para o filho, ou vai dar uma ajeitada em alguma coisa dentro da casa, mas guardar, fazer economia, não consegue com R$5.000. Até porque o custo de vida das pessoas é alto. Sim. Então, agora, a questão de ser candidato ao governo, eu já fui governador. Na época, eu fui escolhido o melhor governador do Brasil. Fizemos obras importantes, mas principalmente cuidamos das pessoas. A gente cuidou muito das pessoas. A obra física, ela é muito importante. Mas o mais importante é o que você entrega para a população, para o ser humano. Eu costumo dizer que você não tem recordação de um outro programa de segurança pública que não tenha sido implantado pelo Omar Aziz. Se você falar em galera nota 10, o Omar, que você fala em ronda no bairro, foi o Omar. Se você perguntar sobre o programa de segurança de outras pessoas que passaram, você não vai lembrar, nem a população lembra. Mas hoje, pela situação que nós temos, você precisa ter autoridade para fazer o enfrentamento, tem que trabalhar na repressão, na prevenção e no cuidado das pessoas. Porque você tem uma população no Amazonas, nos municípios, que precisa desses cuidados. Dificilmente dentro de uma família você não vê um dependente químico, uma pessoa que está doente. E essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. A mãe e o pai não querem ver o filho preso ou morto, e muito menos passando pelo que está passando. E ele, muitas vezes, ele não tem condições. A gente vai fazer parceria muito forte com a Igreja Católica, que já faz um belíssimo trabalho, com as igrejas evangélicas que já faz esse trabalho, porque não é só o psicossocial, não é só a questão científica do profissional de saúde tratando, mas a questão espiritual é muito importante. E aí as igrejas, de um modo geral, já faz esse trabalho. Recupera jovem, tira esse jovem da coisa. E a gente dando condições, aí você vai ter realmente uma capilaridade dentro do estado todo, porque elas estão no estado todo, para que a gente possa ajudar e amenizar o sofrimento de uma mãe. Isso é questão da segurança. Eu vou fazer o Ronda do Bairro hoje, ele é pequeno pelo que eu penso. Nós temos que fazer um concurso para 5.000 policiais militares, formar oficiais na Polícia Militar. Sim. Temos que fazer concurso para delegados e colocar todas as delegacias. Para você ter uma ideia, em 4 anos eu saí de 17 delegacias que tinha em Manaus e construí mais 17. Eu dobrei o número de delegacias em 4 anos. E essas delegacias, a maioria delas, fecha às 5 horas da tarde. E uma delegacia não é uma repartição pública. Você tem que ter delegado 24 horas ali. Mas para isso precisa de delegados, de agentes, eles bem remunerados, você tendo respeito pelo trabalho que eles têm desempenhado. E isso eu sempre tive essa relação muito forte com a polícia. Na área de saúde,
eu vou construir um hospital Sara Kubitschek em Manaus. Eu sei da importância de você dar um tratamento digno para uma pessoa humilde que tem uma pessoa deficiente em casa e ela não tem condições financeiras para fazê-lo, ela tem dificuldade de ter acesso, e isso é cuidar de pessoas. O que eu falei para você, é importante, a obra grande eu fiz aqui. Fiz a Arena da Amazônia, eu fiz a Colina, fiz os Amit, concluí uma ponte de 3 quilômetros, concluí o Proama, fiz 30 mil casas, fiz o Delfim Aziz, mais 25 unidades de saúde, fiz 30 escolas de tempo integral. Então, a obra é fácil. Você tem dinheiro, você faz. Agora, botar para funcionar, para atender as pessoas, que é o objetivo principal de uma obra, aí você precisa ter capacidade para fazê-lo e ter uma boa equipe ao seu lado. E a experiência que eu tenho, é possível ser feito, não é nada de anormal. Você tem uma área da cidade de Manaus crescendo e não se construiu mais nenhuma maternidade. Desde quando eu saí do governo, a última maternidade que foi entregue, ainda era o Eduardo Braga, foi a Dona Lindu, que é o Hospital da Mulher ali do lado do 28 de agosto. De lá para cá você não tem conhecimento de ter feito outra maternidade, né? Então é necessário mais 2 maternidades, porque hoje existe uma procura muito grande e a resolutividade sobre essa questão está muito falha. Então é preciso. E você trabalhar na entrada do sistema de saúde, você fazer um trabalho de resolutividade para que a fila do CISREG diminua rapidamente. E no interior, se a gente não tiver hospitais por região, um hospital grande, com profissionais especializados, Sim. É difícil você fazer, porque é difícil você ter um neurocirurgião no interior, um ortopedista, um pediatra, um ginecologista. Então, esse trabalho nós temos que fazer em conjunto com os prefeitos. E eles me conhecem, sabem que eu tenho palavra, vou trabalhar em cima disso. E espero que a gente possa dar nossa contribuição. E tenho capacidade, hoje uma interlocução muito grande com o governo federal, para que a gente possa dar essa capilaridade e ajudar as pessoas. Olha, senador, o senhor falou aqui de alguns pontos que, na sua visão, dentro do seu plano, do seu projeto político, são prioridades para o Estado. E falamos também sobre algumas questões econômicas apontadas pelo senhor. E hoje muito se fala sobre Zona Franca de Manaus sendo o principal, padrão econômico que nós temos aqui. Hoje muito se fala também sobre extração sustentável, sobre um desenvolvimento sustentável como um todo, mas nós temos um olhar também para o turismo. Como o senhor vê o desenvolvimento turístico aqui no estado do Amazonas? Veja bem, sobre o polo industrial, você sabe que a indústria, em 2025, bateu o recorde de faturamento. Só que você pega o faturamento da indústria para o salário do trabalhador, é totalmente lados opostos. O trabalhador ganha muito pouco, e o faturamento da indústria é muito grande. Você precisa trabalhar, porque tudo aquilo que era possível ser feito pela bancada federal foi feito em relação à segurança jurídica, a você ter credibilidade para fazer investimento, mas o trabalhador amazonense, o único legado que fica é o salário, mais nada. Então, você não vê as indústrias do distrito envolvidas em ajudando em programas sociais ou coisa parecida. Eles não têm essa responsabilidade que recai sobre o Estado. E é responsabilidade do Estado também, mas é responsabilidade também da sociedade. É preciso trabalhar em cima disso. E em relação ao setor primário, hoje o trabalho que a Embrapa tem feito tem dado resultados positivos. Nós sabemos muito bem que a gente tem nossas limitações ambientais aqui, porque nós não podemos fazer o desmatamento de áreas para você produzir em grande escala. Uma área no máximo, você pode só desmatar até 20%, né, para poder produzir. Mas hoje você tem uma produção de café grande já aqui, uma saca de café está R$ 1.500. Sim. Você tem produção de açaí, porque o açaí é sazonal, é extrativismo sazonal, ele dá na época de chuva. Hoje, com gotejamento, irrigação através de gotejamento, você tem condições de ter a produção do açaí o ano todo, né? E as pessoas que estão atuando nessa área estão transformando, e aqui no Amazonas isso vai acontecer rapidamente também, o açaí em pó, como leite pó. Ele em pó, o açaí em pó que você pode exportar. Então nós temos aqui
ainda um campo muito grande para andar, para produzir na piscicultura, a gente tem. E agora em fevereiro o presidente Lula ficou de vir a Manaus, ao Amazonas, e inaugurar as duas pontes da BR-319, as duas primeiras pontes. Já está sendo asfaltado 52 quilômetros. E dar licença ambiental para aquele trecho do meio. Se isso acontecer, a gente vai ter aquela produção do sul do Amazonas hoje, que tem um custo muito alto para chegar para o consumidor aqui em Manaus, ele vai poder nos dar condições de ter acesso a um produto produzido no Amazonas mais barato. E isso também incentiva as pessoas a produzirem mais. Olha, o seu aponto. Você falou sobre turismo. Sim. Turismo, sem logística e infraestrutura, não tem turismo. Tá? Você sabe, o turismo nosso na Amazônia é muito caro. Verdade. É muito caro. Até pelo isolamento. Se você vai alugar um barco para botar uma pessoa, é só ver quanto é mais caro a diária num barco para sair do que você estar num hotel 5 estrelas muitas vezes. E o problema nosso é logística. Nós temos aqui em Manaus um aeroporto, no interior nós temos dificuldade de ter voos normais, e quando tem são caríssimos, certo? Se você não investir na logística, porque Manaus em si, né, você tem o Teatro Amazonas para visitar, o Encontro das Águas, e você parou por aí. Tem uma população muito cativante. Manaus foi escolhida na Copa em 2014 a cidade mais agradável, uma população mais agradável de todas as sedes da Copa. Mas isso é coisa do manauara mesmo, isso é coisa do amazonense, que tem essa relação com qualquer pessoa, ele trata bem, ele não é de tratar mal ninguém, você está me entendendo? Ele não discrimina, então ele não te olha com um olhar diferenciado, seja você, qual é a tua cor, qual é o teu credo, qual é a tua fisionomia, ele te trata bem, eles te tratam bem, então é a forma. Agora, o turismo você tem que fazer esse investimento. Se fala muito, mas é tudo pontual, nada macro aqui. Aqui mesmo em Manaus, você tem uma rede hoteleira que é praticamente ocupada. Quando ela está ocupada, é muito mais para negócios. Sim. É um cara que vem aqui, passa um dia, 2 dias, 3 dias e vai embora. É negócio. No interior, muito pouco fica para o município, na pesca ou em qualquer atividade, até porque geralmente se leva quase que tudo da cidade de Manaus. Uma pessoa que vem dos Estados Unidos, ele não toma qualquer água. Ele já vem recomendado nos Estados Unidos para não tomar a água aqui. Geralmente ele traz a água dele, eu vejo isso. Você, quando embarca, eles estão com a água deles, eles não tomam a água brasileira. É uma recomendação. Né? E é um turismo para adultos. A floresta é um turismo para adultos. Então, a pessoa prefere levar uma criança de 3, 4, 5 anos para um beach park em Fortaleza, que elas vão se divertir, do que trazer para dentro da Amazônia, que tem limitações de diversão. Então, pontualmente nós temos alguma coisinha, mas nada assim robusto que você possa dizer. Porque as pessoas dizem assim, não, a ocupação dos hotéis, mas não é turismo, é turismo de negócio. A pessoa vem, passa 2 dias, 3 dias, é por causa da indústria, é por causa do comércio e tal. Mas o interior mesmo, agora nós estamos tendo um problema em Barcelos, por exemplo. Barcelos é uma cidade que vai muita gente pescar. Uhum. E está se tornando praticamente quase toda essa área reserva. O meio ambiente quer tornar reserva em terras indígenas. E em terras indígenas, para você entrar só com autorização, aí dificulta mais ainda, tá certo? Então as nossas facilidades de turismo no interior para levar o desenvolvimento, hoje é basicamente que nem cultural. As pessoas falam em cultura, é trazer um artista de fora para cantar. Mas não investe no jovem, não investe na jovem para atuar na cultura. Né? Então, essas são coisas pontuais. Quem deixou um legado na cultura muito grande foi o amazonino, que em 87, 88, ele restaurou o Teatro Amazonas. Aí, em 90, na década de 90, quando cai a cortina de ferro da Europa Ocidental para a Oriental, ele traz da Europa Oriental ucranianos, húngaros, e pessoas que tocavam violino, violoncelo e uma série de coisas. E na Universidade Estadual do Amazonas ele cria cursos de música e hoje você tem uma filarmônica 100% de amazonenses, mas ele plantou aquela semente e isso foi prosperando. Eu, por exemplo,
Eu, quando reformei o Bumbódromo de Parintins, o Amazônia tinha construído, e quem tornou o Bumbódromo lá, e fiz o Liceu de Artes lá, quantos artistas já se formaram lá que estão trabalhando no mundo afora? E ganham dinheiro. Então você tem que fazer em Manacapuru, lá onde é a Ciranda, que fica desocupada praticamente o ano todo, lá em Itacoatiara, onde é o FECANI. Se você faz e dá uma oportunidade para esse jovem, você tira ele da droga, mas também você gera esperança, prosperidade para essa pessoa, e não trabalhar muito em cima disso. Então, ideias e viabilidade para as coisas é possível ser feito. Em 4 anos, eu fiz muito, eu sei que eu fiz muito, e mais. Todas as obras que estavam em andamento do Eduardo Braga, à época, que era governador, que eu assumi no lugar dele, eu concluí todas. Sim. Eu não deixei nenhuma para trás. Diferente de quem me sucedeu, que eu deixei dinheiro em caixa e o pessoal não concluiu por maldade. Mas não prejudicou o mar, não. Prejudicou aquelas pessoas que seriam beneficiadas com esses projetos, programas e obras. Senador, uma coisa que nós vamos observando e nós sempre comentamos e trazemos pontos educacionais para a nossa audiência aqui do Convergente é a situação da polarização como um todo. Hoje o Brasil ele vive um momento muito delicado politicamente, de direita, esquerda. O senhor, por exemplo, nós vemos e acompanhamos que tem uma ótima relação com o governo Lula, faz parte aí da liderança como um todo, mas em um determinado momento, quando foi necessário brigar pela BR-319, exerceu ali um ponto bem contundente, digamos assim. Como é que ficou essa situação como um todo para o senhor? Não, ele sabe da minha opinião. Veja bem, eu fui eleito pelo Estado do Amazonas, minha responsabilidade é com o Estado, é com a população do Estado do Amazonas, não é com pessoas. Sim. Tá certo? Eu apoiei o presidente Lula, ele me apoiou, nós somos amigos, a gente conversa muito, e sei da dificuldade que é governar. Imagina um país desse tamanho. Eu sei também da dificuldade que é governar o Estado do Amazonas, não é fácil, o Estado é grande, com peculiaridade diferenciada de uma região para outra. Se você vai ver o problema do Purus o Purus, por exemplo, nós temos o maior índice de hanseníase ainda, no Purus nós temos o maior índice de hepatite. Nossa. Tá certo? E nós temos o maior índice de câncer de colo de útero do Brasil, no estado do Amazonas. Certo. Se você for ver qual é o problema do Rio Madeira, é outro. São situações que você conhece, e eu conheço o estado bem. Aqui você tem problemas da entrada de droga pelo Solimões, você tem problema na entrada de droga pelo Rio Negro, você tem problema de entrada de droga pelo Peru, lá por cima, pelo Rio Branco, que entra no Purus. Você tem problema de entrada de droga pelo Japurá, pelo Rio Içá. Você está me entendendo? Então, nós temos hoje uma série de situações que tem conhecimento. Então, por exemplo, uma coisa que eu falei com o presidente Lula, na campanha dele, e ele não conseguiu implantar, e hoje está fazendo fato, o Ministério da Segurança Pública. Tá certo que hoje as pessoas se sentem inseguras. E a insegurança não está no bairro, não, amigo. Está na casa de todos nós. Porque um filho que você tem, que é adolescente, por mais dinheiro que você tenha, ele também vai para a rua, vai para a festa, e lá a insegurança pode acontecer. Não é só na periferia, porque as pessoas acham que o problema da segurança está na periferia. Não, está na cidade. E está nas cidades do estado do Amazonas. Não é porque você é mais rico, você pode estar até seguro em casa, num condomínio fechado, com segurança, não sei o quê, papapá. Mas quando você vai para a rua, você é igual. Você não é diferente. E aí todos nós temos que nos preocupar com isso. Isso é verdade. Agora nós vamos entrar numa parte da nossa entrevista, o senhor já conhece, já esteve aqui anteriormente, que é o nosso jogo das cartas. Ele convida a tirar a primeira carta. Estamos aqui com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Senador, quando o senhor esteve aqui em 2025, nós apontamos ao senhor que nos bastidores haviam alguns rumores em relação à sua aliança com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. O ano transcorreu, muita coisa aconteceu e na finalização, na reta final, ficou muito no ar a situação que se estava. Existem muitas especulações em relação a possíveis conversas com o governador do estado, Wilson Lima, e também como realmente estaria a sua situação em relação à aliança com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Veja bem, nós vamos construir uma grande aliança, em cima de propostas, não em cima de negociatas, em cima de propostas, aquilo que a população do Amazonas quer e precisa.
Eu tenho certeza absoluta que nós vamos trabalhar para isso e vamos ganhar a eleição. Esse é o ano que a gente vai fazer uma grande virada e o Amazonas vai se tornar forte de novo, tenha certeza disso. Em relação a pessoas, ninguém é proprietário de voto. O voto é pessoal, ninguém manda no teu voto. A mulher não manda no voto do marido e o marido não manda no voto da mulher. Então não é um estranho. Sim. Que os cargos são efêmeros, passam, não é nada é para sempre. Eu já fui vereador, já fui deputado estadual, já fui vice-prefeito, fui secretário de obras, eu fui secretário de segurança, fui vice-governador, fui governador, ganhei eleição para o Senado, fui reeleito senador e vamos ganhar eleição para o governo. Agora, independente de pessoas, nós vamos fazer um grupo bem forte para ganhar a eleição. E uma coisa que eu posso dizer, eu só não serei candidato se Deus não quiser. Ou tirando a minha vida, ou eu não tendo possibilidade de trabalhar. Mas Deus querendo, nós vamos atrás, vamos correr atrás para ganhar a eleição. Próxima carta. Temos aqui deputado federal Alberto Neto. Em relação ao deputado federal, como é que o senhor avalia? Ele está como pré-candidato para Senado e vem se colocando aí a sua atuação dentro da bancada federal. Como é que o senhor avalia ele? O Alberto é um companheiro de bancada, ele é do PL. Nós divergimos de pensamento em alguns pontos, convergimos em alguns também, certo? Mas a primeira eleição dele, ele disputou ao meu lado em 2018. Sim. É meu amigo, sabe que eu, como governador, fui um grande governador para a Polícia Militar, da origem dele, como qualquer policial militar. Se você conhece qualquer policial militar, pergunte qual foi o melhor governador para isso, que eles vão te responder na hora. Foi o Omar. Mas fui porque eu tenho respeito pelo trabalho da polícia. Como secretário de Segurança, todos os delegados que estão hoje aí trabalhando, todos, não tem exceção, ou entraram no concurso ou foram nomeados por mim como governador. Está entendendo? Entraram nos concursos que eu fiz, como secretário de Segurança, ou depois como governador também, concurso que nós fizemos e colocamos ele. Então, o Alberto é legítima a candidatura dele, é legítima a candidatura de qualquer um, certo? Eu sempre digo isso, é legítimo. O que não é legítimo é trair. Aí não é legítimo. Perfeito. Próxima carta. Adail. Temos aqui o deputado federal Adail Filho e, além da sua opinião sobre ele em relação à bancada federal, eu também gostaria de saber como é que está a sua caminhada no interior. Caminhar no interior, todos os prefeitos me apoiam, 61 prefeitos me apoiam. Eles vão na minha casa, conversam comigo, têm relação comigo, mas não é a relação de ontem. Inclusive, no lançamento da sua pré-campanha, o anúncio, digamos assim, estiveram todos eles, né? E aqueles que, às vezes, por uma razão ou outra, não podem vir, conversam comigo pelo telefone. Então, eu sei o problema de todos eles, do ponto de vista de conversar sobre os problemas dos municípios. O Adail já foi prefeito, agora é deputado federal, é candidato à reeleição, é um rapaz que faz parte do time, do grupo, né? Quando a gente votou a PEC da reforma tributária, o Eduardo foi como relator importantíssimo, eu tive uma participação, o Plínio teve uma participação, eu ajudei muito, porque quando eu fui conversar com o Lula, o Eduardo estava presente, o Haddad estava presente, o Lula foi muito enfático. Ele disse, eu não aceito que dê 1 centímetro a mais para a Zona Franca, mas a Haddad não tira 1 milímetro dela. E isso deu uma garantia jurídica para a gente ter esse poder pujante. Então, eu não posso... Qualquer pessoa da bancada, todos eles dão uma contribuição. Você pega aí o deputado Átila, que é o deputado mais antigo, tem a contribuição, tem uma capilaridade no relacionamento, o deputado Silas Câmara, o deputado Sidney Leite, o deputado Amon, o jovem, mas é um cara que liga, preocupado para se inteirar, quer ajudar, procura ajudar. O deputado Fausto Júnior também ajuda dentro do partido dele. O deputado Alberto Neto ajuda no partido dele. O deputado Saulo, o deputado Paulo Derney também. O Paulo Derney conhece muito sobre a questão da Zona Franca. E o deputado Sidney Leite, que tem uma participação muito grande. E no Senado, eu sou líder do PSD, o Eduardo é do MDB. Nós dois temos quase 26 senadores, só o meu partido dele. Então, e somos respeitados e temos essa condição. Então, para conversar com qualquer ministro. Isso ajuda a gente a destravar. Não é fácil. Olha, se fosse fácil fazer a 319,
já tinha sido feita. Verdade. É só discurso, 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 discurso. Né? E hoje não, hoje você tem aí uma perspectiva de que a gente possa realmente ter o licenciamento e fazer a 319. Qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou em relação ao BR-319? Não, uma ministra Marina. Eu tenho um respeito grande por ela, é uma mulher que tem uma história, você está me entendendo? Mas ela não senta para conversar. Ela não, quando você argumenta para ela e mostra que tem conhecimento, vem com narrativa. E eu não gosto de narrativa. Narrativa qualquer um tem. Teu filho, às vezes, que faz uma besteira, uma criança, vem com uma narrativa para cima de você. É ou não é verdade? Não, papai foi assim, não foi bem assim. Então, esse tipo de coisa que você não consegue se aprofundar no conteúdo, e o presidente Lula sabe muito bem disso. Sabe que nós aqui temos muitas restrições ao tipo de atuação da equipe do meio ambiente. Não é pessoal, eu não tenho nada contra ela, como eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho. O que a gente briga em ideias, discute ideias. Do ponto de vista pessoal, não. A Marina é ministra, deputada federal por São Paulo, já foi senadora pelo Acre. Então ela tem o direito de pensar de uma forma e eu tenho o direito de pensar de forma diferente dela. Mas quando você vai para o argumento, aí vem. Não, os números que eles soltam sobre desmatamento, sobre as coisas, não existe isso. É para quem não conhece, quem não vem na nossa região. Isso vira verdade. É uma narrativa falsa. Teve gente que tinha narrativa dizendo que tomar vacina virava jacaré e teve gente que acreditou nisso. Tá certo? Então, imagina. Tem gente que acreditou que virava jacaré. Imagina você uma narrativa do tamanho que a Marina é, nacional e internacionalmente, e ela falando, dando os números que não são verdadeiros, as pessoas acreditam. Mas essa problemática, ela já foi superada com ela? Nós estamos trabalhando. O presidente Lula, olha, eu estou confiando no que o Lula disse. Perfeito. Tá certo? A última conversa que eu tive com ele, pessoalmente, pelo telefone a gente sempre fala. Pessoalmente, ele garantiu que vai haver o licenciamento e que nós vamos fazer 319. O porto deve estar começando agora, um novo porto, vai custar 800 milhões, o porto da cidade de Manaus, foi ele que deu pra gente. Tá? O porto de embarque e desembarque de passageiro, você sabe. E quem fica ali na Manaus Moderna, vê aquela penúria que é embarque e desembarque de uma senhora, de um idoso, de um deficiente, você está me entendendo? Levar mercadoria para o interior. O nosso transporte ali é quase mais de 1 milhão de passageiros mês. E nós vamos fazer algo digno, humano, para as pessoas poderem embarcar e desembarcar e para cidades do interior ou para outros estados em embarcações. Próxima carta. Se for deputado, eu já falei de todos, tá? Tá bom. Temos aqui a pré-candidata a governo do estado, Maria do Carmo, Cefaí. Gostaria de perguntar ao senhor como o senhor avalia a pré-candidata. Legítima. Existe possibilidade de conversa para a composição com ela? Não, nós pensamos de forma diferente. Ela é candidata e eu não teria... tenho respeito pelos adversários, respeito muito ela, como mulher, como empreendedora, certo? E é legítimo, nós vamos debater ideias, do ponto de vista, como é que eu vou... As pessoas perguntam muito, Omar, o Tadeu, eu falei, eu não tenho nada contra o Tadeu. O Tadeu nunca assumiu compromisso comigo. A Maria do Carmo nunca assumiu compromisso comigo. O Alfredo, eu fui vice do Alfredo Nascimento. Quando o Botafogo ganhou, o ano passado, tinha poucos botafoguenses vivos ainda, porque olha só, olha quem era botafoguense comigo. O Amazonino, nós éramos botafoguenses. O Mestrinho, meu amigo pessoal, Gilberto, botafoguense. O Jefferson Pérez, que foi vereador comigo, eu fui presidente dele, era vereador, era presidente da Câmara, botafoguense. Otávio Raman Neves, que era dono do Grupo Norte, do Intempo, botafoguense. O Murilo Raiol, tinha tudo morrido, eu não tinha para quem ligar. Para festejar, liguei para o Alfredo. Falei, Alfredo, eu liguei para ele. Eu falei, Alfredo, e não tem, quer dizer, a gente se fala, conversa, não tem, eu não sou inimigo dele, nem ele é meu inimigo. Seu Alfredo, estou te ligando porque nós somos poucos, a gente cabe numa Kombi. Né? A torcida do Botafogo vai todo mundo numa Kombi, né? E a gente liga, eu falei, lógico que tem outros botafoguenses, tem o Mário Adolfo, que é botafoguense da minha geração. E alguns outros aí, que é tão poucos que a gente tem,
No dia do jogo do Botafogo, na final da Libertadores, eu tinha umas 20 camisas do Botafogo. Eu ganhei muitas camisas do Botafogo. E eu vou guardando. Eu tenho camisa do Botafogo assinada por todos os jogadores da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Aí ia chegando o flamenguista lá, eu falei, só se colocar a camisa do Botafogo. Aí todo mundo colocou, teve um irmão meu, não vou, Fluminense, nem flamenguista, Fluminense, não vou colocar, falei do meu irmão, a porta da entrada da saída, pode ir embora, que aqui só entra com a camisa do Botafogo, a casa é minha. Mas foi isso. Então, e no final ele colocou? A professora Maria do Carmo, eu tenho todo o respeito por ela, do ponto de vista pessoal, zero de coisa, como nunca assumiu compromisso comigo, a gente mal se cumprimentou, porque nós não temos relação. Sim. Mas ela é legítima candidatura, como é legítima a candidatura de qualquer outra pessoa que não tenha assumido compromisso em apoiar outro. Perfeito, senador. Agora, nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não tenho como deixar de lhe perguntar isso, porque são coisas que são muito relacionadas ao seu projeto político como um todo e às suas alianças. O senhor falou agora exatamente sobre assumir compromissos. E em relação a algumas pessoas que assumiram compromisso com o senhor em 2025, foi colocado supostos nomes como indicações para vice-governador, e dentre eles Fernando Ariel. Não sabemos como é que está ainda a situação das suas alianças, mas nós gostaríamos de saber. Fernanda Ariel ainda é cotada para ser sua vice-governadora? Eu tenho o maior carinho e respeito por ela, uma médica, mãe, e eu espero que ela seja bem sucedida na vida dela, é o que eu desejo, coisa que eu não mexo com família, certo? Para mim, família é uma coisa muito sagrada. A briga tem que ser entre nós, mas quando envolve família, o negócio não é bom. Sim. Não é legal para nenhum de nós. Todo mundo sofre com isso. Às vezes, eu não subo em palanque para xingar ninguém. Não subo. É incapaz de você ver um discurso meu, eu ofendendo, ou dizendo que o cara fez isso e tal. Às vezes, no interior, dá até vontade. Não, é sério. Porque você vê que teve ali... Mas aquela pessoa ali, não é ela que tu tem que te preocupar. Não é o político que está ali no palanque. Te preocupa com os filhos dela, que vão para uma escola e sofrem bullying. Te preocupa com a mãe e com o pai que sofrem por causa que alguém ofende. Te preocupa com a esposa dele, com os amigos, com os irmãos. Ele não, nós estamos nessa luta para não se molhar. Estamos na chuva, vamos se molhar. Agora, quem está no lugar seco, tá certo? Não quer que eu jogue lama no filho, no esposo, no pai. Então, em respeito a essas pessoas que não têm nada a ver com o processo político, que não estão envolvidos diretamente no processo político, eu me acanho em falar delas, em agredir verbalmente, coisa parecida. Eu sou duro, eu tenho autoridade, a minha autoridade eu não aceito que tirem, mas a autoridade não quer dizer que eu tenho que xingar uma pessoa, bater numa pessoa, fazer, não é assim que você ganha autoridade. A autoridade você ganha cumprindo a tua palavra, coisa que eu cumpro, que eu digo. Se eu fizer um acordo, eu vou cumprir esse acordo. Então, é uma diferença. Então, em relação a Maria do Carmo, em relação ao Tadeu, qualquer outra pessoa que não tenha assumido o compromisso publicamente em apoiar A, B ou C, não é só a mim, é legítimo ser candidato, não existe, não tem campeonato sem disputa. Eu espero fazer uma campanha esclarecedora, mostrar aquilo que a gente pode fazer pelo estado do Amazonas, pela população principalmente. Tenho experiência para isso e tenho vigor físico. E Deus me dá sabedoria para poder levar esse projeto adiante. Muito obrigada, senador. Finalizando aqui, gostaria de saber quais serão suas principais metas para 2026, além da campanha, que já é uma grande coisa. Tem uma coisa que nós temos que votar no Congresso, isso é urgente, urgentíssimo, está mexendo com a mente das pessoas, acabar com 6x1. Sim. Certo? Muita gente acha que a pessoa trabalha 40 horas por semana. Não é 40 horas. Hoje mesmo, você sai de casa 15 para 6 para entrar 8 horas no serviço. Então, são 2 horas antes que você já está... Quando você sai no final da tarde do serviço seu, você leva mais 2 horas. Quer dizer, você passa fora de casa, hoje, uma média de 12, 13 horas fora de casa. Sem falar com seus filhos, sem falar com seu marido, com sua esposa, chega no final à noite, você está com um morto de cansado. Você não convive. Chega o final de semana,
Você tem um dia para descansar. Então, é aquilo que você disse mesmo, é o teu primeiro programa desse ano. Eu espero que esse ano a gente vote isso. Né? Imagine um professor, uma professora em sala de aula, 40 horas semanais. E que ainda leva trabalho para casa. Não, e não é só as 40 horas. Estou dizendo que você vê, ninguém mora dentro da escola para dar aula. Ele vem da casa dele. Se o trânsito não estiver bom, ele demora um pouco mais. Se estiver chovendo, demora mais um pouco. Você está me entendendo? Se acontecer um problema de uma batida de carro, demora mais. E você chega lá, numa sala de aula, eu já fui menino. A gente é capeta. É difícil. É só de uma outra geração. Eu estou falando de uma geração em que o respeito que o aluno tinha pela professora ou pelo professor era o mesmo que tinha pelo pai e pela mãe. Sim. Deus o livre você desrespeitar uma professora. Você era castigado, você era punido na sala de aula e era punido em casa pelos pais quando não iam tomar satisfação. É lógico, mudou, não estou aqui aconselhando isso acontecer. Mas tu imagina 40 crianças, 40 adolescentes numa sala de aula, cada um de um pensamento diferente, você está me entendendo? E a professora ali, com os problemas que ela tem dentro de casa, já é difícil você cuidar dos seus filhos, cuidar dos filhos dos outros, requer muito mais cuidado, inclusive. Sim. Você está me entendendo? E isso mexe com a mente das pessoas. E já está comprovado cientificamente que a redução da jornada de trabalho, ela dá uma produção maior. As pessoas produzem mais. Produzem mais. Você pega no distrito. Tu imagina uma linha de produção, que as pessoas fazem aquilo todo dia a mesma coisa, porque linha de produção é repetitiva as coisas. Essa linha faz uma coisa, a outra faz a outra, mas é a mesma coisa ali. Você faz hoje, amanhã, depois de amanhã, a semana toda fazendo aquilo ali. Então, esse tipo de trabalho não tem bom. Mexe com a cabeça da pessoa, né? E a gente vê que a pessoa daqui a pouco está triste, deprimida. Aí você não sabe, pergunta o que você tem, nada, não tenho nada, porque ninguém tem nada, é só perguntar, não tem. Então, a jornada de trabalho vai ser uma batalha boa esse ano, para a gente reduzir a jornada de trabalho. O patrão, que me desculpe, é problema dele, mas a gente está aqui para defender os trabalhadores. Muito obrigado, senador. Fico muito feliz pela sua presença aqui Que no início 2026 seja um ano de muito sucesso para vocês aqui no Convergente. Amém. Você está aqui na frente, mas por trás de você tem toda uma equipe te ajudando a fazer Sim. esse programa. Então eu quero desejar a todos vocês muito sucesso nesse ano e espero que eu vou voltar aqui ainda. Com certeza. Né? E depois, com certeza absoluta, quero a contribuição de todos. E a imprensa, ela, quanto mais independente ela é, mais ela alerta um governante. Ninguém sabe tudo que se passa. Muitas vezes, um jornalista, ele tem uma informação, essa informação é dada, e o governador, que é cioso, ele vai procurar saber se é verdade ou se é mentira. Se for verdade, diz, olha, aconteceu realmente. Se não for, diz, olha, tem um equívoco aqui. Mas uma imprensa ativa, em vez de atrapalhar, que alguns acham que a imprensa atrapalha. Alguns não gostam de mim, não é não gostar de você. Não tem que gostar ou não de você. Eu tenho que respeitar a tua posição, respeitar o teu trabalho, e se houver realmente uma falha de conduta, é um alerta que a imprensa dá e que o governante tem que tomar providência. Muito sucesso para vocês esse ano. Muito obrigado, senador. Nós estaremos lhe aguardando aqui no debate político. Será um prazer. Fico muito feliz. E a você, nosso telespectador, nossa audiência de toda terça-feira, às 8h30 da noite, no canal 8.2, assim como no YouTube da Rede Onda Digital e do Convergente. Agradeço a sua presença, agradeço a sua participação e conto com a sua presença toda terça-feira aqui comigo.